Em novembro do ano passado eu postei aqui no canal um vídeo listando alguns dos principais motivos que as pessoas alegavam sobre o porquê não gostar da Luísa Sonza. Eu tinha pego alguns comentários do clipe de Boa Menina que tinha saído alguns dias antes, alguns que eu vi no Instagram dela e outros mais gerais que eu via rolando pela timeline no Twitter. Eis que ao fazer um vídeo sobre esse assunto foi só a ponta do iceberg, porque nos comentários dele eu vi vários outros pontos serem levantados. Alguns de um ponto de vista mais analítico e outros que eu acho que por conta do título as pessoas acharam que ali seria uma zona segura para atacar ainda mais a garota. Por que todo mundo odeia a Luísa Sonza é até hoje o vídeo com mais views aqui do canal, o que tem mais likes, o que tem mais dislikes, mais compartilhamentos e comentários, concordando ou não com o que foi dito lá. Passado 8 meses a Luísa continua aí, na semana passada ela lançou o primeiro álbum da carreira dela e o que será que mudou de lá pra cá? Eu acho que agora sim. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente tá aqui para falar um pouco da nova fase da Luísa Sonza, que lançou na última sexta-feira o álbum de estreia dela, Pandora. O disco foi muito bem recebido pelo público. 2 dias após o lançamento, ela fez o maior show da carreira dela até o momento, reunindo mais de 20 mil pagantes em Brasília, sendo ela a única atração da noite. Tudo bem que hoje em dia as coisas são bem mais rápidas, um álbum que sai às 0 horas da sexta-feira, às 0 horas e 1 minuto, quem quer já tá ouvindo ele, mas um hype desse tamanho me parece indicar que as pessoas, antes mesmo de ouvirem, elas já estavam dispostas a ir ver ela ao vivo. E colocando isso numa esfera ainda maior, a Luísa está aí atualmente com quase 2 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify, e considerando que o disco saiu apenas há uns 5 dias, me parece bem claro que ela já tinha construído um público que estava apenas aguardando ele ser lançado. O que era um dos pontos que eu tinha citado como uma das dificuldades dela lá no outro vídeo. Quando a Luísa assinou com a Universal Music e estreou oficialmente, vamos dizer assim, no cenário pop nacional, ela já chegou com um rosto bem conhecido. As pessoas já conheciam ela da época de Good Vibes e Olhos Castanhos, ou até mesmo quem nem sabia que ela era cantora antes do lançamento de Devagarinho, ela já tinha tanta mídia que a dificuldade não foi nem tanto introduzir ela no mercado, mas fazer o trampo dela como cantora ser levado a sério. Ela tinha fãs em algumas bolhas, mas em todas essas bolhas parecia que a maioria tinha algo a levantar contra ela. O público que é mais ligado em música, no trabalho em si, alguns gostavam e o resto não. Os que são mais atentos em posição política, alguns apoiavam e, obviamente, que quem não concordava tentava boicotar. E até mesmo o público mais geral, que só acompanhava por redes sociais. Alguns achavam ela legal e o resto tentava avacalhar. Parecia que faltava ela se mostrar um pouco mais para unir todo esse pessoal que já apoiava ela e até mesmo os que estavam em dúvida. Porque quando esse pessoal todo se juntasse, o barulho ia ser maior, a base dela ia ser mais forte, ia dar mais aquela cara de fandom mesmo, e daí ela ia poder seguir com a carreira dela. Afinal, nenhum artista vive sem público, né? É claro que com isso ela ia irritar ainda mais pessoas, mas é aquilo, né? Ninguém vai agradar todo mundo. Ainda deve ter gente aí que fala que ela canta mal, que ela é forçada, que ela só quer aparecer, mas ela conquistou o público dela e agora é seguir em frente. E eu falo isso porque antes de criar esse canal, a artista que eu achava que tinha menos haters por aqui era a Isa, porque ela é tão de boa, ela é tão na dela, ela tem boas músicas, ela é uma boa cantora, tem personalidade, mas quando eu vi que até ela tem uma penca de gente pra falar mal, foi tipo, não tem jeito. Entra na roda e ginga, ginga. Mas falando do álbum em si, eu sempre dou uma olhada nas coisas que a Luísa lança na época que sai. Eu não acompanho tanto ela em redes sociais para ter um parâmetro melhor dela como pessoa, mas a persona artística dela eu sou familiarizado e com isso eu tinha as minhas expectativas de como poderia ficar esse disco. E a minha primeira surpresa no geral foi que realmente teve um toque fino ali para que soasse como álbum, tivesse identidade e até pudesse mostrar outros lados que talvez nem todo mundo conhecesse dela ainda. Porque como eu já tinha dito por aqui, antes a Luísa tinha músicas mais autorais, mais acústicas, daí veio o contrato com a Universal Music e o som passou a ser algo mais dançante, mais sexy, pra tocar em rádio, e por essa timeline eu tava chutando que o Pandora ia ser aquele álbum/playlist com várias tentativas de hits chicletes, e foi realmente algo bem diferente. O álbum abre com a música Eliane, uma homenagem à mãe dela, mas que vai um pouco mais além do que uma mera dedicatória. Minha mãe é uma pessoa que significa muito pra mim e que me dá muita força pela história dela. A música se chama Eliane porque eu fiz pra ela, mas é uma música que pra mim representa todas as mulheres e todas as histórias. Todas nós passamos pelos mesmos medos, angústias e dificuldades parecidas. Esse é o trecho de uma entrevista que a Luísa deu recentemente para o programa do Pedro Bial, e para quem só conhecia ela pelos principais hits, logo aqui na primeira faixa do disco a gente já sente um pouquinho de onde ela quer chegar com ele.
com ele com um álbum, não com Pedro Bial. Mais pra frente a gente vai ter outros exemplos, mas pra quem falava que ela não cantava ou que sentia falta das composições mais pessoais dela antes do contrato com a gravadora, por aqui ela já deu um bom aperitivo. A faixa seguinte é a parceria com Pablo Vittar em Garupa, uma das mais pops, feita pra ser hit, pra pegar mesmo, e pelo visto deu certo, porque a música alcançou essa semana o 4º lugar entre as mais ouvidas do Brasil no Spotify. E olha que ela ainda nem entrou nas principais playlists da plataforma, que hoje em dia é praticamente a mesma coisa que ter a música tocando aí nas principais rádios do país. Voltando um pouco lá nos comentários do outro vídeo, alguns que me chamaram bastante atenção era de que eu tinha comentado que o pop que a Luísa fazia era algo bem padrão internacional e que isso teoricamente não tinha problema nenhum. Eu ainda penso assim, só que algo que não pode ser ignorado é que nem todo mundo por aqui ia curtir isso. Sobre esse ponto, muita gente me respondeu algo mais ou menos como: cara, ela realmente não é obrigada a nada, porém ao mesmo tempo que todo o resto tá incluindo suas referências culturais usando essa estética pop, o dela acaba ficando um pouco sem base. Eu não tinha pensado por esse lado, mas até que faz bastante sentido. E tudo bem que numa música pra dançar, pra animar a festa, a letra talvez não seja a parte mais importante, mas eu acho que em Garupa ela soube muito bem juntar esses dois lados. Tem um maneirismo e um jogo de palavra que só ia dar certo em uma música em português, mas não só isso, como uma informalidade tipicamente brasileira para deixar mais divertido e um pequeno toque de latinidade ali para dar aquele A especial. O papel dela como single é pegar, bombar e entre o pessoal. De quebra ainda veio com um clipe muito bem produzido e com takes dignos de produção de milhões de dólares que a gente está mais acostumado a ver em produções internacionais. Garupa é onde ela explora a estética dela como cantora pop e que serviu aí pro pessoal não reclamar que o disco ficou sem sal. Eu vi que ela vai se apresentar esse mês aí em algumas das principais paradas LGBT do país e essa é provavelmente uma das que vai colocar o povo pra ferver lá. Até aqui a gente já sabia que a Luísa fazia músicas autorais, que ela também fazia aí umas farofas, então a surpresa ficou mais pela polidez do que ela já vinha fazendo do que propriamente por uma novidade, mas Não Vou Mais Parar traz um lado que pelo menos eu ainda não tinha visto ela mostrar. A música tem uma pegada meio R&B anos 2000, parecida ali com o que o TLC costumava fazer, mas também lembra um pouco o Melody daqui do Brasil, dos anos 90, tudo isso numa roupagem bem atual, bem pop e divertida. Eu não sei exatamente quem são os ídolos da Luísa Sonza, mas não me surpreenderia caso ela seja fã da Christina Aguilera, porque Não Vou Mais Parar me lembrou até um pouco o que a Christina costumava fazer no álbum de estreia dela também. O que, se a gente for ver, acaba até dando um toque um pouco nostálgico. Vou até escutar esse álbum da Christina depois. Em fazendo assim, quarta música do disco, ela aposta numa mistura de reggaeton com tropical house, que acaba não ficando tão marcado nem por um nem por outro, porém acaba ganhando uma estética bem caribenha ao misturar algo tão urbano quanto o reggaeton com essas batidinhas mais eletrônicas do tropical house. A faixa tem a participação do Gabi, que entra com um vocal bem distorcido, com um autotune que tá ali porque tinha que tá, porque, tipo, às vezes o pessoal usa autotune para corrigir o vocal que a pessoa, o artista, não consegue alcançar. E aqui dá pra ver que foi pra dar esse toque de distorção mesmo. Nada contra, afinal, como um fã da Charli XX pode querer reclamar de autotune, né? É uma outra que pode vir a ser trabalhada como single, porque potencial pra fazer o pessoal dançar ela tem. Em Saudade da Gente, eu senti uma vibe bem Rihanna Antai. Eu não sei se era essa a inspiração, não sei se era essa a intenção, mas me soou como uma mistura ali de Consideration, com Need Me e um pequeno toque de Love on the Brain. Isso tudo só na parte de produção, mas até na atitude como ela canta nessa música, me passou uma vibe bem Rihanna, sabe? Um destaque que a gente pode citar aqui é a variação de timbres que ela vai apresentando aí ao longo da música, que vai do grave até os sussurros. E, sem dúvidas, essa é uma outra performance que, baseado no que eu conhecia dela, eu não esperava encontrar aqui. A faixa seguinte, Bomba Relógio, é aquele funk pop que vem sendo cada vez mais trabalhado aí pelo pessoal. Eu tenho até minhas dúvidas se dá pra chamar essa música de funk, porque você precisa ficar atento pra perceber o batuquezinho que tá ali de fundo. Mas eu acho que essa era a intenção. Tem a participação do Vitão, a música, aliás, tem bem a vibe das coisas que ele costuma lançar, por isso que eu até acho que o feat acaba se destacando, mais por fazer sentido do que por outra coisa, porque no meio das outras faixas do CD, ela acaba ficando ali um pouco apagadinha. Porém, funciona muito bem sozinha pra tocar nas rádios. Agora, uma que boa parte aí já conhece, a gente tem um single Pior Que Posso Imaginar, que, sinceramente, comigo não bateu muito. É aquele tipo de música que eu acho que foi feito tudo certinho, serviu pra lançar um clipe legal, mas que parece que ficou faltando algo que pegasse. É um dos hits dela, atualmente a música mais ouvida da Luísa no Spotify,
mas talvez a minha ideia de que o álbum seria apenas uma tentativa de compilado de hits tenha vindo um pouco daí, porque apesar de nem todas as músicas que ela lançou nos últimos 12 meses terem sido incluídas no álbum, elas foram sempre lançadas em pequenos intervalos de tempo. Teve Boa Menina, depois Nunca Foi Sorte, aí sim pior que posso imaginar. Olhando assim, realmente dava a ideia de que elas faziam parte de um mesmo projeto. E não que ela seja ruim, mas seja apenas como um produto de entretenimento ou posicionamento artístico, a própria Luísa deu material para um parâmetro melhor tanto antes quanto depois. A última faixa do disco é uma outra boa surpresa e aqui a gente está falando de Apenas Eu. Eu entendo que a tendência hoje em dia é fazer faixas mais curtas, onde o refrão já aparece ali nos primeiros 30 segundos, o público anda cada vez mais impaciente e nas plataformas de streaming você tem que entregar o mais rápido possível para segurar a pessoa. Tanto que o Pandora tem apenas 8 faixas e 24 minutos de duração. Eu acho que a Luísa já estava ligada aí nessa dinâmica mercadológica e já fez as músicas pensando para ficar ali em 2 minutos e meio. A única exceção é essa que fecha o disco, ela tem aí quase 4 minutos e meio, e eu acho que isso rolou porque nessa música específica foi deixado um pouco de lado a cartilha do que vai dar certo nas plataformas de streaming e o foco foi mais no que a Luísa realmente queria passar com ela. É novamente uma das mais autorais e uma que mostra que as influências dela vão bem mais além do pop. Tem uma pegada bem gospel com o coral acompanhando ela, o que a gente não costuma muito ver o pessoal por aqui fazendo, né? Pelo menos não esses que têm a pegada mais comercial. Porém, também não é tão incomum assim quando a gente olha para grandes nomes da atualidade como Sam Smith ou Mariah Carey. Essa é a segunda vez, aliás, que eu vou citar a Christina Aguilera nesse vídeo, mas de formas bem distintas, ela até me lembrou um pouco Beautiful, no sentido de que é uma música dela, mas que outras pessoas, outros grupos vão poder usar ela como escudo. É o tipo de composição pessoal que não serve apenas pra gente saber como ela, a Luísa, se sente, mas que outras pessoas também possam usá-la para expressar o que elas gostariam de dizer e não tem a mesma voz ou o mesmo alcance que a Luísa tem. O Pandora é um disco bem mais consistente do que eu imaginava, tem os seus momentos divertidos, mas também houve uma preocupação de que não ficasse um trabalho raso, e tudo isso jogando com a dinâmica do formato atual de como as pessoas consomem música hoje em dia. Talvez não seja o suficiente para que todo mundo olhe para ela com outros olhos a partir de agora, principalmente considerando que algumas críticas às vezes iam bem além do bom senso, como o fã do Whindersson que não gosta dela só porque ela é a esposa dele, mas pelo menos ela conseguiu mostrar com quem ela quer conversar e que ela não tá nesse rolê apenas porque o status social dela permite que ela esteja. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, deixa o like, se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito, olha aí se você acha que tá inscrito, se você tá mesmo, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!